dia a todos. Gostaria de agradecer a honra de estar, em primeiro lugar, na companhia das mais altas autoridades na temática de direitos humanos e direitos humanos sociais. Honra que, enfim, agradeço, em particular, ao coordenador do ato, juiz desse tribunal, doutor Leonardo Vandelli, e agradeço a presidência nessa mesa, juiz Tiago Meira Rosado, e vamos ao tema, e agradeço a presença de todos, senhores e senhoras, advogados, juízes, desembargadores. Isso é um começo, né, esse esforço de tratamento do trabalho como núcleo essencial dos direitos humanos sociais e o esforço internacional de implementação de estándares em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, mostra o comprometimento desse tribunal e o comprometimento, vamos dizer, dos atores do mundo do trabalho na busca da efetividade desses parâmetros mínimos que podem ser considerados obstáculos intransponíveis a essas medidas e a essas involuções jurídicas e sociais que decorrem de períodos de crise. Bem, particularmente, né, o cenário global, em particular no campo da América Latina e no Brasil, assiste, nos últimos tempos, para ser sincero, né, com fluxos e refluxos no campo das garantias trabalhistas, vem nos últimos anos, e particularmente nesses últimos meses, assistindo toda sorte de ataques, né, através de interpretações restritivas, através de medidas legislativas de involuções jurídicas, o que promove, na verdade, um desajuste com os comandos constitucionais e os comandos que defluem do sistema global, sistema regional de direitos humanos e, em particular, dos compromissos assumidos com a Organização Internacional do Trabalho. Chamo a atenção disso porque, no caso brasileiro, assistimos, no ano passado, estarrecidos, a construção de um plano nacional, por exemplo, para fins de defesa do emprego, e que, na verdade, procura, através da eliminação de garantias tradicionais no campo dos direitos sociais, estabelecer, vamos dizer, medidas econômicas que propiciem, na visão do governo, alargar o direito ao trabalho, embora esse direito ao trabalho não seja acompanhado de um conjunto de medidas de garantia que esse trabalho seja um trabalho digno. Bem, essas medidas, que são de involução jurídica, elas esbarram em alguns princípios da nossa Constituição, alguns marcos da nossa Constituição. E, em particular, entendo que ele contrasta com um princípio implícito da nossa Constituição, que é o princípio da vedação do retrocesso social. Bom, a Constituição brasileira perfilhou um caminho de estabelecer um núcleo de garantias e prerrogativas da pessoa humana numa perspectiva de progressividade, tanto no campo das garantias civis e políticas e, em particular, no campo das garantias econômicas, sociais e culturais. Nesse sentido, como garantia ou como cláusula geral de progressividade, nós temos, lá no artigo 60, parágrafo 4º, a inviabilidade de, por meio de emendas constitucionais, se promover retrocesso no campo das garantias individuais. E o entendimento que se faz é que essas garantias, ou que o núcleo dessas garantias asseguradas ou protegidas pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, elas alcançariam não apenas os estándares civis e políticos estabelecidos lá no nosso rol do artigo 5º, mas, sobretudo, outras garantias que, no campo da interdependência, são exigências necessárias para que, em tempos, né, ou na perspectiva de uma vida satisfatória e digna, se tenha condições de exercer todo o plano de cidadania. Por essa razão, né, a doutrina constitucionalista brasileira e o próprio Supremo Tribunal Federal há muito vem reconhecendo que o núcleo de garantias protegidas no campo das involuções perpetradas por tentativas de mudanças ou de mutações constitucionais
que ela não teria o alcance também das garantias de ordem social. Ou seja, né, temos, por exemplo, na ADI 1949, um precedente importante que torna inviável que avanços ou mudanças na Constituição, por exemplo, no campo previdenciário, né, essa ADI tratou do salário maternidade, e nessa ADI ficou claro que o Supremo Tribunal Federal, que as nossas instituições jurídicas e políticas não permitem a evolução também no campo das garantias sociais. Mas, para além da proteção e da defesa dos direitos assegurados na própria Constituição, no campo das garantias sociais, a Constituição brasileira foi além. E ela determinou claramente que, além daquelas garantias expressas na Constituição, os órgãos, as instituições políticas, né, elas devem adotar medidas de aperfeiçoamento da nossa legislação de tal sorte que, para além das garantias ali asseguradas, outras medidas legislativas deveriam, em concreto, assegurar a melhoria e a progressividade social dos trabalhadores. Nesse sentido, o artigo 7º caput da Constituição, vamos dizer, ele tem uma redação evidente, né, autoevidente. Bem, então, se o princípio da progressividade está acolhido expressamente entre nós, deflui da consagração desse princípio uma correspondência lógica, né, um sentido correlato lógico deste princípio. Porque, se é necessário progredir, né, numa perspectiva estática, se tem a necessidade de efetividade do núcleo de garantias já asseguradas, e, mais do que isso, numa perspectiva dinâmica, isso vai exigir o avanço, né, no campo das medidas legislativas e de interpretação e de efetividade desse conjunto de medidas de proteção social, para que, irradiando, né, a proteção, alcance efetivamente a melhoria social desses trabalhadores. Bom, se é necessário progredir e efetivar o que está presente, né, o que está hoje já assegurado como núcleo social de proteção ao trabalho, núcleo jurídico e social de proteção ao trabalhador, também se faz necessário entender que, na dinâmica da progressividade, estão proibidas as involuções jurídicas. Não é possível progredir, né, se a cada avanço corresponder um retrocesso correspondente, ou seja, a marcha histórica ela tem que ser firme, consistente na melhoria, efetivando os direitos que já existem e promovendo o alcance de situações outras necessidades sociais que emergem no quadro das instituições políticas e econômicas, de tal sorte, né, que esse princípio seja efetivado cabalmente e, de fato, se encontre na pessoa a perspectiva da melhor proteção ou da proteção que lhe confira, de fato, condições de exercer todo o alcance, todos os espectros de garantias fundamentais que constam na nossa Constituição. Bem, esse marco político da nossa Constituição nos faz, como um pacto político interno, né, ou seja, nós já temos, dentro dos nossos marcos internos, a necessidade de avançar e não retroceder. E não bastasse isso, o Brasil reforça o seu comprometimento, né, com a progressividade e não regresso, a partir do momento em que ratifica pactos internacionais, tratados internacionais, pelos quais se assume o compromisso também de, dentro dos seus esforços, de envidar esforços, dentro dos limites econômicos, enfim, e dos obstáculos também internos, né, mas de um melhor modo possível, dar efetividade ao princípio da progressividade e não regresso. E aí destacam-se 2 diplomas, aliás, no campo das garantias, vamos dizer, que emergem de tratados internacionais ratificados, nós temos 2 eixos internacionais que nos mostram que o não regresso é também um compromisso, para além de um compromisso político, jurídico-político que marca a nossa Constituição, um compromisso também com as organizações internacionais. Em primeiro lugar, o fato do Brasil ser Estado-membro e ter ratificado a Constituição, né, e o compromisso de dar cumprimento com a Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Na Constituição da OIT, no artigo 19, parágrafo 8, está claro que os Estados-membros da OIT têm a obrigação de dar
melhor aplicação às convenções e está proibido, de todo modo, a interpretação e a aplicação de recomendações e convenções ratificadas ou não ratificadas, ou seja, dar cumprimento àquela normativa internacional que deflui do sistema da Organização Internacional do Trabalho, de tal modo a restringir garantias e liberdades já existentes na ordem nacional, quer através de medidas legislativas, quer através de interpretações no campo das instituições judiciais ou administrativas. Então, por tantas involuções no campo da Organização Internacional do Trabalho, estão definitivamente proibidas. E o Brasil, por fazer parte, né, ou seja, por ter assento, inclusive assento no Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, passa a ter o compromisso constitucional de não promover involuções jurídicas, de tal sorte que, quebrando esse marco, quebrando esse pressuposto, eu entendo que ele não está dando suficiente tratamento, suficiente aplicação ao compromisso internacional, o que abre a possibilidade de peticionamento, tanto por outros países, no âmbito das queixas, ou através do instrumento das queixas, bem como, né, pela via da reclamação, ele pode também ser reclamado pelas organizações patronais, bem como as organizações sindicais de proteção dos trabalhadores, com respeito tanto à aplicação das convenções, quanto à aplicação das convenções no sentido de involução nacional. Então, portanto, esse compromisso internacional marca uma possibilidade, né, de, através de um sistema que não é judicial, um sistema quase judicial, de se buscar, através de mecanismos de efetividade que são estabelecidos, estão postas à disposição dos atores do mundo do trabalho, bem como dos sujeitos de direito internacional, que também são parte da Organização Internacional do Trabalho, para exigir o cumprimento desse pacto político internacional, pelo qual se proíbem involuções jurídicas. No campo do sistema internacional de proteção à pessoa humana, o princípio da vedação do retrocesso, ele tem uma consagração eloquente. Não só ele já estava, né, vamos dizer, a sua gênese está na própria Declaração de 48, como no campo do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele vem expressamente indicado como um compromisso, né, que faz parte da Agenda Internacional de Promoção aos Direitos Humanos. E no nosso sistema, né, no sistema regional interamericano, o artigo 26 da Convenção Americana de Direitos do Homem, claramente também estabelece a obrigação dos Estados-membros da OEA, dentre os quais o Brasil, de promover, através dos seus esforços máximos, dentro, evidentemente, dos limites orçamentários, dentro das suas possibilidades, a efetividade dos direitos que estão lá assegurados, bem como a impossibilidade de, através da aplicação daquele tratado ou de interpretações restritivas, se promover restrições, né, aos direitos já assegurados, à medida em que os direitos humanos eles só têm uma missão de complementariedade e de melhor proteção à pessoa humana. Ou seja, o marco da complementariedade vai nos permitir interpretar o artigo 26 da Convenção Americana como um mecanismo que, combinado com a legislação nacional, serve de freio, obstáculo intransponível às medidas de involução jurídicas estabelecidas no plano nacional. E chama a atenção desses dois compromissos internacionais, lembrando que, no caso do sistema interamericano, já existe recente precedente que permite, inclusive, peticionar, né, buscando a aplicabilidade imediata da cláusula que estabelece a progressividade. Ou seja, muito embora os direitos econômicos, sociais e culturais tenham, como, enfim, todos sabem, né, e aqui nós temos uma das maiores autoridades mundiais que trata dessa matéria, né, o Dr. Chris Kurt, e, como todos nós sabemos, né, que esse é os direitos econômicos e sociais, eles têm um peticionamento que vem restringido pelo artigo 19 do Protocolo de São Salvador. Muito embora existam esses limites ao peticionamento, existam os direitos que estão assegurados no próprio pacto, no Protocolo de São Salvador, não possam, na maior parte deles, ser diretamente peticionados.
existe uma limitação, né, no protocolo interamericano. Enfim, muito embora existindo esta limitação, uma aplicabilidade imediata que permite a justiciabilidade dos próprios direitos econômicos, sociais e culturais, esta cláusula de não regresso, que permite, em primeiro lugar, não promover retrocesso no campo das garantias e medidas internas, bem como dos padrões interpretativos de proteção relativos aos direitos que estão ali assegurados e os direitos que internamente promovem a proteção social da pessoa humana. Então, portanto, hoje nós temos não só um sistema normativo que efetivamente enuncia a inviabilidade jurídica, né, de involuções sociais, como nós temos caminhos, vamos dizer, no sistema quase judicial da Organização Internacional do Trabalho e no sistema judicial do Sistema Regional Interamericano de Proteção à Pessoa Humana. Nesse sentido, por evidente, né, o peticionamento vai ter que atender a todos aqueles pressupostos, vai ter que passar pela comissão, enfim, e o tempo não nos permitirá detalhar, né, o direito de petição, mas hoje fica claro que há um esforço, inclusive, da nova composição da Corte Interamericana, no sentido de alargar o peticionamento nesse campo, nessas temáticas, incluindo a perspectiva de controle de convencionalidade das involuções jurídicas passadas no plano interno por força dos compromissos internacionais que defluem do sistema OEA. Então, portanto, não bastasse o nosso compromisso político interno, o princípio da vedação do retrocesso, ele é um marco importante no campo das garantias internacionais. Bem, isso tudo nos permite concluir que, a partir desses estándares, né, desse parâmetro, do direito fundamental ao progresso e não regresso no campo das garantias sociais, que esse compromisso interno e os compromissos internacionais vão exigir dos atores do mundo do trabalho, em especial daqueles que se dedicam diretamente ao campo do processo, né, ou seja, que estão no campo da efetividade desses direitos por via do judiciário, que eles tenham um comprometimento de já, dentro dos primeiros, enfim, da primeira justiciabilidade, que é a justiciabilidade interna, primeiro peticionamento interno, que eles tenham um compromisso de dar cumprimento a esses parâmetros ou a essas referências que são internas e também internacionais. Por essa razão, né, eu gostaria que os senhores pensassem se não estamos, enfim, abrandando ou não peticionando, no caso dos advogados e dos juízes, membros do Ministério Público, se não estamos deixando de cumprir um compromisso internacional através da ausência do controle de convencionalidade, desde o primeiro momento, ou seja, buscando dar efetividade a esse conjunto de direitos humanos, né, e ao conjunto dos direitos sociais internos, desde o primeiro momento, ou seja, quero provocar nos senhores, né, o sentido de responsabilidade que nós temos desde o primeiro momento, desde a primeira instância, desde o primeiro contato com a vítima, né, aquele que tem um direito social violado, se nós não estamos abrandando o sentido de nossa responsabilidade, deixando também que esses peticionamentos sejam feitos como medida última para fins de proteção do núcleo de garantias econômicas, sociais e culturais. Nesse sentido, me parece evidente o nosso compromisso como partícipe de um pacto político interno na nossa Constituição, e, mais do que isso, como partícipe de uma comunidade internacional, de que é necessário, no campo de uma violação que convola-se através de medidas legislativas ou de interpretação de restrição, né, provocar ou promover o controle de convencionalidade, aplicando diretamente essas disposições que surgem, ou que emergem, ou que estão consagradas no plano das garantias internacionais, e também o controle de constitucionalidade. Né? Nós temos que fazer um controle de constitucionalidade que não precisa nem ser provocado, tem que ser uma medida tomada de ofício, né, pelo juiz, pelo magistrado, pelo desembargador, né, mas que deve, é de bom alvitre, que seja provocado também pelo advogado. Então, portanto, me parece que, para além de um pacto político em abstrato, nós precisamos, no cotidiano, reafirmar esse pacto político com ações concretas, ações de peticionamento no campo da advocacia e do Ministério Público,
né, que tanto a advocacia com a letra maiúscula quanto o Ministério Público, eles têm missão constitucional de defesa dos interesses da sociedade, e mais do que isso, no campo, né, do judiciário, os atores do judiciário, em toda a sua linha, em toda a sua organização, né, eles têm também o compromisso de promover o controle de convencionalidade, ou seja, da efetividade desse conjunto normativo que emerge dos esforços políticos internacionais de implementação da agenda internacional de proteção à pessoa humana, e também, principalmente, lembrar que nós fomos parte de um pacto político, né, constitucional, que exige que o judiciário, para que tenha legitimidade, né, para que ele venha efetivar esses direitos e efetivar esses compromissos políticos maiores brasileiros. Então, nesse sentido, eu gostaria de apenas rememorar, né, esse nosso papel e essa responsabilidade que temos diuturnamente com a efetividade desses direitos e a nossa responsabilidade real, concreta, em práticas, enfim, que parecem ser, talvez, desconexas, mas através de somatório dessas práticas individuais e através desse trabalho de formiguinha, né, que pode ser um grande pacto que serve de bloqueio a essas, enfim, inoportunas, né, e questionáveis medidas que se dizem de proteção ao trabalho, mas que, de fato, provocam graves involuções jurídicos e sociais e começam a expor a sociedade brasileira e os mais vulneráveis a condições que não estão, evidentemente, em conformidade com esses padrões ou estándares estabelecidos no plano internacional. Muito obrigada.